Bom dia, classe. Paz seja convosco. Amém. Muito bom. Bem peculiar do tema que nós vamos tratar hoje, né? Estão aqui no Mar Vermelho, né? Metade para cá, metade para cá. O que aconteceu? Ah, do ar, bacana. Aí está o faraó com seus cavaleiros ali, metade para cá. Bom dia para você também que nos assiste na nossa gravação. Que a paz do nosso Senhor Jesus esteja com você. Queria convidar a classe a dar uma salvação ao pessoal que vai assistir a gente lá em casa. Vira para a câmera ali e fala, pessoal, Deus abençoe vocês, boa aula. Aê! Vamos lá. O tema da nossa aula hoje é o segundo livro do Pentateuco, o segundo livro do Antigo Testamento, que é o livro de Êxodo. Tá ok? Livro do Êxodo. Lembram lá das primeiras aulas? O livro do Êxodo é uma palavra grega que significa saída. Opa! E vai ser a saída de quem? Do povo de Israel. Do Egito. Muito bem. Nós concluímos o livro de Gênesis na aula passada e nós vimos que José com seus familiares estavam habitando na terra de Gósen, no Egito. Uma terra muito fértil, né? No meio da divisão do rio Nilo, lá do delta do rio Nilo. E lá habitavam José com seus familiares, sua família, e depois daquele encontro com seus irmãos, o faraó que governava fala para José convidar toda a sua família. Então desce o velho Jacó com os seus outros 11 irmãos, com a sua irmã Diná, todos os familiares vão morar no Egito. Só que José fica velho, morre, dá ordem acerca das suas ossadas, fala, olha, eu quero que minhas ossadas subam para a terra de Canaã e sejam enterradas próximo onde meu pai com os seus antepassados foram enterrados. E nesse momento, o povo de Israel fica dentro do Egito e começa a crescer. Porém, ocorre algo. Diz a Bíblia, lá no capítulo 1 de Êxodo, que fala que José morreu e o próximo faraó quer dizer casa grande, que era o título do rei do Egito, que não é o jogador. Tá? Começam a crescer. Foi sem graça a piada, né? Fala a verdade. Fala a verdade. Começam a crescer, começam a prosperar, a se tornar muito fortes. E morre o faraó que era favorável a José, que tinha gratidão a José. E começam a vir seus descendentes a governar. Porém, um dado histórico, que a Bíblia não fala, mas a história, o estudo da história nos coloca, que na época de José, o faraó, aqueles líderes políticos e militares que governavam, eles não eram os egípcios naturais, eles eram os Ixos. Os Ixos eram descendentes de Sem, ou seja, eram povos semitas, parentes de Israel. Enquanto o povo natural do Egito era o povo de Misraim, que assim a Bíblia nos fala lá no capítulo 10 de Gênesis, que eram descendentes de Cã. E esses dois eram dos 3 filhos de Noé. Então, na época de José, esse povo chamado Ixo, que significa reis, pastores, que vinham lá da atual Síria, sul da Turquia, eles vieram e dominaram o egípcio e estabeleceram um governo sobre o povo natural, que era o povo de Misraim. Depois que José morre, passa-se um tempo, o povo de Misraim se fortalece dentro do Egito e expulsa os Ixos que estavam tomando o poder. Se organizam, se rebelam contra os Ixos e expulsam eles. Então morre José, é expulso aquela linhagem real que era favorável a José, começa a governar aquela linhagem dos egípcios naturais, né, o povo de Misraim, que não conhecia José, tanto devido ao fator do tempo, né, José já morreu e veio outra geração, tanto por não ser dos mesmos costumes e hábitos. Eram o povo natural do Egito, não partilhavam da linhagem dos Ixos. Tá ok? Você lembra a história, o povo de Israel começa a crescer, se tornar forte. Aquele faraó dos dias lá de Moisés, e o antecessor dele,
começam a escravizar o povo israelita. Começam a colocar eles como mão de obra escrava para construir cidades, armazéns e cidade-túmulos, para fabricar tijolos e construir, edificar e fazer outras funções. Com isso, o povo de Israel começa a clamar a Deus e Deus se lembra do povo, ouve o clamor e começa a preparar a libertação através de um homem, de um libertador. Como apenas escravizar o povo não estava dando conta, não era o suficiente para deter o crescimento do povo de Israel, pois o faraó, com sua liderança, o que eles temiam? Que o povo de Israel crescesse e se tornasse igual aos Ixos, viesse, tomasse o poder, desse um golpe. Escravizar não apenas não compensar, não estava surtindo efeito, então agora eles partem para matar todo menino, toda criança que nascesse de Israel que fosse do sexo masculino. Então o faraó institui, o faraó dos dias de Moisés, fala, olha, vão lá e vejam, toda criança dos israelitas que nascer, que for menino, deverá ser jogada no rio para ser morta ou ser morta de outra maneira. As parteiras hebreias, quando acompanhavam o parto das mulheres, diz que algumas delas foram tementes a Deus que poupavam e escondiam as crianças, tanto que Deus se lembrou de algumas delas, no caso a Bíblia cita o nome de Puá, e fala que prosperou ela por temer a Deus. Mas o fato que agora vamos apontar, que nos interessa, é realmente que uma criança, quando nasce filha de uma mulher chamada Joquebede, e seu esposo Anrão, um menino nasce, e Joquebede, obviamente por temer a Deus, não queria, por amar seu filho, não queria matá-lo, nem deixar que os guardas do Egito, da autoridade egípcia, viessem e matassem ele. Então ela pega e faz um cesto, e veda aquele cesto de madeira com um piche, um betume, e coloca aquela criança dentro do cesto e coloca ela no rio Nilo, e pede para que a sua filha, Miriam, acompanhe o curso daquele cesto, com aquela criança dentro, para que nada aconteça. Você lembra a história, o rio vai levando o cesto com a criança, Miriam vai acompanhando da margem do rio de longe, e aquilo chega até o próximo ao local onde a filha de Faraó estava tomando banho junto com as suas servas. Ela encontra a criança, simpatiza com a criança e começa a falar com suas servas, puxa, é um bebê israelita, que bonitinho, que lindinho, tal, e eu gostei muito dele, mas como que eu vou fazer para cuidar dele? Eu não tenho leite para amamentá-lo. E Miriam, que estava próximo, vai dar uma ideia para ela, olha, eu conheço uma mulher hebreia, que acabou de ter filho e tem leite e pode cuidar dessa criança. A filha de Faraó dá ok para aquela proposta de Miriam, e ela leva a criança para sua mãe Joquebede, e ela recebe uma pensão, uma mesada para cuidar do seu próprio filho, até que ele estivesse na idade de desmamar, de não mais tomar leite. Quando ele chega nesse tempo, nesse período, ele vai para o palácio. Eu esqueci de falar o importante, né? A filha de Faraó dá um nome para essa criança, que é Moisés, que significa tirado das águas, salvo por meio das águas. É um nome egípcio. E ele, depois que sai da fase de mamar, que é desmamado, ele vai ser criado no palácio de Faraó, no palácio do rei do Egito. E lá ele é instruído como descendente direto, como neto de Faraó, instruído nas artes egípcias, na ciência, na política e nas artes militares. Quando Moisés está com cerca de 40 anos de idade, ele era um misto, havia uma dualidade dentro dele. Ele era hebreu, foi criado por seus pais, amamentado, com certeza sabia da cultura e da devoção do seu povo ao seu Deus, a Yahvé. Conhecia as promessas para Abraão, Isaque e Jacó, porém também foi criado como neto de Faraó, dentro do palácio. Quando chega a 40 anos de idade, ocorre um evento na sua vida, próximo aos seus 40 anos de idade. Ele está um dia andando pela cidade e vê um capataz, um feitor egípcio maltratando um hebreu, um israelita que era escravo.
E ele vai, toma as dores e luta contra aquele servo egípcio, aquele capataz, e acaba matando ele para salvar o hebreu e escondendo o corpo daquele egípcio sob a areia, sob a terra. No dia seguinte, ele está passando pela cidade e vê também 2 hebreus discutindo entre si. E ele vai dar um conselho para eles, fala, puxa, vocês são irmãos, estão escravizados porque estão brigando um com o outro. E daí eles respondem para ele, olha, você pensa que você é autoridade sobre nós? Você pensa que você pode alguma coisa, que você vai pegar e matar a gente e esconder o nosso corpo, como você fez com o servo egípcio? E Moisés percebe que descobriram o que ele havia feito. Ele, atemorizado, foge para a região desértica de Midian, próximo ao Monte Sinai. Então ele foge, Faraó descobre o que Moisés aprontou e fala, vou deserdar e vou matar esse camarada. Vai atrás dele, Moisés fugiu, morre aquele Faraó. E agora Moisés fica 40 anos lá na terra de Midian. Quando ele chega lá, ele conhece Zípora, que se tornaria sua esposa, que era a filha de Jetro. Que ele era sacerdote, ele adorava o mesmo Deus que Moisés. E lá ele passa 40 anos da sua vida cuidando do gado, sendo pastor do rebanho de Jetro. Casa-se com Zípora, tem filhos, um dos seus filhos lhe dá o nome de Gerson, que quer dizer, fui peregrino em terra estrangeira. Ou seja, como na antiguidade o nome dos filhos representava algo na vida dos pais, ou até mesmo do nascimento dos filhos, eles colocavam simbolizando aquilo. Lembra que a gente falou quando nasce o último filho de Jacó? Que a esposa queria pôr o nome de Benoni, né? Filho das minhas dores, pois Raquel ao dar à luz estava morrendo. Mas Jacó fala, não, filho da minha destra, pois eu na velhice tive mais um filho. Tá ok? Passa 40 anos no deserto, até quando ele está com cerca de 80 anos, não estava jogando bocha, não estava jogando truco na praça, mas estava pastoreando o rebanho do seu sogro Jetro. E ele tem uma visão num monte ali próximo, que ele vê um arbusto, uma sarça pegando fogo, só que sem acabar aquele fogo, sem o fogo consumir todo o arbusto. Ele sobe, deixa o seu rebanho lá embaixo com os outros pastores, sobe aquela montanha e vai ver aquele evento. No meio daquele arbusto que pegava fogo e o fogo não acabava com o arbusto, não consumia o arbusto, Deus fala com ele e se apresenta como o grande eu sou. E faz o quê? Um chamado para Moisés, comissiona ele. Comissiona Moisés para fazer o quê? Para ir libertar o povo de Israel. Ele fala, olha Moisés, eu me lembrei do clamor do povo de Israel que está escravizado lá no Egito. Você vai lá e vai libertar eles. Vai falar que o grande eu sou mandou libertar. E Moisés faz questionamentos para Deus. E fala, puxa, mas eu já sou velho e eu não sei me expressar direito, eu tenho a língua pesada, como é que vai ser? Ah, não tem problema então, vou colocar Arão como porta-voz seu. Puxa, mas eles têm armas, têm poderes, como fazer? Ah, então Moisés, o que você tem na mão? Pega o seu cajado aí de madeira, joga ele no chão. Jogou no chão, virou uma cobra. Pega lá a cobra pelo rabo lá, pegou, virou o cajado de novo. Coloca a mão no peito, Moisés. Moisés colocou a mão no peito. Tira a mão do peito, ficou leprosa. Ah, coloca a mão no peito de novo. Tira a mão do peito, saiu curada. Então Deus mostra algumas coisas para Moisés que ele estaria com Moisés para operar sinais e maravilhas diante de Faraó para libertar o povo de Israel. Claro até aí? Não, sim. Tá? E Moisés volta para o Egito, reencontra-se com seus familiares, reencontra com o povo de Israel, conta para Arão, para seus familiares, e vão lá diante do faraó. Aqui começa a ação do livro de Êxodo. Então agora do capítulo 5 até o capítulo 12, nós vamos ter o confronto entre Moisés, sendo porta-voz de Deus, e Faraó.
Faraó, representando as divindades do Egito, os deuses do Egito. Certo? Do capítulo 5 até o capítulo 12, vai lá Moisés, Arão, diante de Faraó com sua corte. E lá Moisés fala para Arão, e Arão fala para Faraó, e Faraó fala, estou nem aí. Então Moisés vai lá com Arão e fala, olha, o grande eu sou, o Deus do povo dos israelitas, mandou que você liberte eles, porque eles vão celebrar para mim uma festa no deserto. Eu quero que eles vão e me adorem no deserto. Faraó fala, de jeito nenhum. E a cada rejeição de Faraó para a ordenança de Deus, Deus envia um castigo, um flagelo sobre os egípcios, sobre a terra do Egito, em geral, que nós chamamos de as 10 pragas. Se fosse 11, seria o time do São Paulo Futebol Clube, mas não, são as 10. Fazer, né? Tá ruim o time. Enfim, para cada negação, cada desobediência de Faraó, Deus envia um castigo, um flagelo sobre a terra do Egito. E eles acabam também refletindo sobre a autoridade do Deus de Israel, sobre Yahvé, Jeová, sobre os deuses do Egito. A primeira das pragas, o que é? As águas se transformam em... Logo de cara, Deus traz um castigo, um flagelo, que mostra a autoridade dele sobre a fonte de vida. Primeiro, porque a água é necessária para todo ser humano, não é verdade? Então, todas as fontes de águas potáveis na terra do Egito se transformaram em sangue, ficaram impróprias para uso, para beber, para se hidratar, para tomar banho, para lavar-se, para preparar os alimentos. Isso mostrava a autoridade de Deus sobre a terra do Egito. O Nilo era a principal fonte de vida e renda econômica para os egípcios. O rio Nilo até os dias de hoje, ele é um rio quilométrico, né, comparado com o rio Amazonas no Brasil, no qual, quando na época de cheia ele sobe, e o seu leito se extravasa para os lados e leva todos os nutrientes, deixando a terra fértil. Assim eles poderiam plantar e cresciam muito rápido com abundância os seus alimentos. Eles poderiam comer, dar para os seus gados e comercializar aquilo, o excedente. Deus, estragando as águas, trazendo castigo sobre as águas, eles já perdem sua principal fonte de vida. E também o rio Nilo era considerado como o leito dos deuses Ísis e Osíris, os provedores da vida na religião egípcia. E vai de novo mais uma conversa entre Moisés, Arão e Faraó. Faraó rejeita a proposta, né, a ordenança, e Deus traz mais um castigo, mais uma praga. E diz o livro de Êxodo que as duas primeiras pragas, os dois primeiros castigos, os sacerdotes egípcios conseguiram reproduzir. Eu não vejo muita vantagem, né? Se a coisa está ruim, você conseguir piorar. Mas o interessante é o detalhe que a Bíblia fala. A partir do terceiro castigo, da terceira praga, até os sacerdotes egípcios falam, olha, isso não é coisa humana, mas somente o dedo de Deus. Pois eles não conseguiam reproduzir. Aqueles que estavam ao lado de Faraó reconhecem o poder do Deus de Israel, do Yahvé, do Jeová, da Elohim. Porém, Faraó cada vez mais endurece o seu coração, petrifica o seu coração, deixa o seu coração de pedra, não obedecendo a ordenança de Deus. E vai se desenrolando esse evento até que chega na última das 10 pragas, que foi a morte do primogênito. O que é esse primogênito? É algum primo? Não. Primogênito é o filho mais velho. É o primeiro nascido, primogênito. Então, a última dos castigos, a última das pragas que Deus traz sobre a terra do Egito, ele fala para Moisés, olha Moisés, ordene para que todo o povo de Israel pegue um cordeiro ou um cabrito, novo, sem defeito algum, sem mancha, sem mácula. Pegue ele, degole ele, mate ele, sacrifique ele.
pegue aquele animal e asse no forno sem quebrar nenhum dos ossos dele. Reúna a família dentro da casa para comer aquele cordeiro ou aquele cabrito com ervas amargas e pão sem fermento, pão sem fermentar. Por quê? Porque naquela noite eles iriam sair, não dava tempo de deixar o pão fermentando para crescer. Então não iam aplicar nenhum fermento ao pão. E dentro de casa, vocês peguem o sangue daquele cordeiro, daquele cabrito, e passem nos umbrais da porta. Que trem que é esse, Tiago? Umbral da porta. O umbral da porta são os batentes, tanto a travessão quanto as traves. Então eles pegavam o sangue daquele animal que foi degolado, que seria assado, e passavam nos batentes da porta. Se a família fosse muito pequena, para comer um cabrito, um cordeiro inteiro, que eles convidassem um vizinho com seus familiares para vir comer. E deveriam comer vestidos, prontos, com cinto nas roupas, ou seja, preparados para sair, com as malas prontas. Pois naquela noite, Deus iria trazer um castigo e ia libertar o povo de Israel da terra do Egito. Assim eles fazem. E naquela noite, Deus, por volta da meia-noite, visita a terra do Egito. E em toda a casa no qual ele não encontrou o sangue no batente das portas, o anjo da morte entrou e matou o filho mais velho, fosse de homens ou de animais, sobre toda a terra do Egito, inclusive no palácio, na casa de Faraó. Diante daquele quadro, Faraó fala: olha, expulsem eles, mandem eles embora, que eu nunca mais quero ver a face dos israelitas. E assim eles saem das suas casas. Deus fala para Moisés, fala: olha, e fale para cada um dos israelitas que peçam para os seus vizinhos egípcios presentes, brincos de prata, ouro, bronze, panelas, e assim eles fizeram. E os egípcios falaram: chega de tanta praga, não quero mais. Comovidos com a dor, com aquele pranto geral que se levantou sobre aquela terra, com a morte do filho mais velho, já sofrendo há muitos meses já com cada uma das pragas, eles concedem tudo aquilo que os israelitas pedem, entregam bens para os israelitas vão embora. Saem da terra do Egito e vão em direção do local onde Deus mandou, próximo ao Mar Vermelho. Vamos lá. Então agora eles marcham em direção ao Mar Vermelho, um acampamento no local onde Deus mandou Moisés com o povo de Israel acamparem. E nisso eles ganham tempo e se distanciam. A Bíblia no livro de Êxodo nos fala que aquele acampamento do povo de Israel, aquele povo que saiu, eram cerca de 600 mil homens adultos, sem contar crianças, idosos e mulheres. Então toda aquela grande multidão vão em direção ao Mar Vermelho, no acampamento em Endor. Vão armar suas barracas lá. E nisso, passa-se o período de choro lá dos egípcios e Faraó decide perseguir a nação de Israel. Ir atrás deles. Porém, o acampamento dos israelitas estava à frente já há algumas horas, alguns dias, e entre o exército de Faraó e o acampamento de Israel, Deus colocou seus anjos, estragando as carruagens de Faraó e colocando uma coluna, uma grande nuvem, que estava confundindo, não deixando o exército de Faraó enxergar com clareza e chegar mais próximo de Israel. E aqui, o Mar Vermelho. Tá ok? Então Israel estava na frente, acampado, o exército de Faraó vindo atrás, e Deus colocou uma nuvem, confundindo, não deixando eles enxergarem, e os anjos iam estragando as rodas das carruagens do exército. Ao Israel ver se aproximar o exército, começam a reclamar, a chorar para Moisés, e Moisés fala com Deus, e Deus fala com Moisés, e ordena ele a fazer o quê? Estender seu cajado em direção ao mar,
Ele obedece, o mar se abre e o acampamento de Israel, todo aquele povo, aquela multidão, atravessa o Mar Vermelho com os pés enxutos. Quando o último homem, a última pessoa israelita termina de passar, Deus permite que o exército esteja no meio do mar e ele fecha o Mar Vermelho, matando o exército de Faraó com seus cavalos e seus cavaleiros. Isso se torna um ponto central da nação da história de Israel, tanto que Miriam, depois da travessia deles, começa a cantar, a celebrar, profetizar com um adufe, um pandeiro vazado. Não estava cantando nenhum samba-enredo, começa a celebrar a Deus, a vitória que Deus concedeu sobre o povo de Israel, dizendo que quem é como Deus, que concede vitória para o seu povo. Então esse fato, esse efeito ficou marcado na vitória, na mente do povo de Israel, tanto que é tema recorrente lá no livro de Salmos, quando os salmistas, como os Davi e os outros demais, compuseram canções para adorar a Deus. Certo? Do Êxodo capítulo 15 até o capítulo 18, agora é o trajeto deles rumo ao Monte Sinai. Deus ordena a Moisés que eles vão até o Sinai para montar um acampamento onde Deus iria falar com a nação de Israel. Iria entregar leis e instruções para o povo de Israel poder entrar na terra de Canaã e viver de acordo com a vontade de Deus. No meio do caminho eles encontram guerras, encontram exércitos que vão contra eles, como o caso do exército dos amalequitas, encontram a falta de água e Deus provê água para eles em meio ao deserto. E no capítulo 19, Deus fala para Moisés para preparar o povo, para santificar o povo. Eles deveriam estar prontos, preparados, santificados para o quê? Para se encontrar com Deus. Pois Deus viria sobre o Monte Sinai, se manifestaria e falaria com o povo de Israel todo. Deus falaria com voz audível para toda a nação de Israel. Então eles deveriam se preparar, se santificar, se separar dos seus pecados. Ou seja, estar prontos, aptos para encontrar com Deus Santo. Deveriam observar os rituais dos banhos, das águas. Se a mulher estava no período de menstruação, devia ser separada do acampamento. Se alguém tinha uma ferida purulenta, que saía alguma secreção, alguma coisa, também devia observar o ritual. Enfim, todas as coisas estão descritas lá. E nesse capítulo 19, Deus desce sobre o Monte Sinai. Opa! E o Monte Sinai diz que ele estava flamejando, pegando fogo. Aquela montanha, uma grande montanha, começava a balançar de um lado para o outro. Havia sons de trombetas, barulhos, relâmpagos e trovões. E eles ouviam um som que eles não conseguiam interpretar. Com medo daquilo, o povo de Israel fala para Moisés: não fale Deus conosco, mas fale Ele com você. E Moisés fala para o povo: olha, Deus quer falar com todos vocês. E vocês estão rejeitando isso. E eles insistem nisso e colocam Moisés como porta-voz, como intermediário entre a nação de Israel e Deus. Deus queria uma nação que estivesse pronta, apta para ouvir, preparada para escutar e obedecê-lo. É aquilo que o apóstolo Pedro reflete lá na primeira carta dele, no capítulo 2, versículo 19 em diante. Pois vocês são raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido para Deus, para anunciar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Você está recebendo instrução da parte de Deus para ser luz, para ser reflexo da parte de Deus. Por que você está aqui hoje? Ah, porque minha amiga convidou para participar. Ah, porque o pastor falou que ia ser legal. Ah, porque fulano, ciclano vai vir. Ah, porque não tem nada que fazer no sábado. Ah, porque eu acho que o Tiago é legal, gordinho, barbudinho, lá da mala bacana lá. Não, você sendo preparado para refletir a glória de Deus. Você não deve fazer como o povo de Israel, de colocar intermediário. Na cruz, Jesus abriu o caminho.
o autor da carta dos Hebreus fala, olha, ele abrindo o caminho pela cruz, nos deu livre acesso à sala do trono de Deus. Então Deus quer falar com o seu povo. O caminho que ele usa é a aula, é a leitura, você lendo a Bíblia, é um pastor pregando, é uma profecia, é um louvor, mas ele quer falar com você para você ser porta-voz dele, para você agir, ser reflexo de Deus aqui na terra, para você ser raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo comprado por Deus, a fim de anunciar as virtudes daquele que vos chamou, Deus, das trevas, do pecado, para a sua maravilhosa luz. Certo? O povo de Israel rejeita esse chamado, mas nós não, aqui não. E Deus começa a falar com Moisés. Moisés sobe ao monte, fica 40 dias e 40 noites, lá no alto do Monte Sinai, com Deus falando com ele. E lá o que Deus fala com ele? Troca uma ideia, fala o que aconteceu na semana. Não, Deus dá leis e instruções para o povo de Israel, as quais estão relatadas no livro de Êxodo, do capítulo 20 até o capítulo 24. E a principal dessas leis, nós podemos dividir essa lei que Deus deu para a nação de Israel em 3 partes, como a lei moral, a lei civil e a lei religiosa. A lei moral está lá no capítulo 20 de Êxodo, também conhecido como os 10 dá para melhorar, os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos, depois chamado pelos estudiosos de a lei moral, resume todas as ordenanças, as leis que Deus deu para a nação de Israel, todas as instruções que ele concedeu. Sendo que o primeiro é aquele que coloca a autoridade de Deus sobre todas as coisas. Ouve Israel, depois lá em Deuteronômio Moisés repete, ouve Israel, o Senhor teu Deus, somente há um Deus, o Senhor teu Deus, ele adorará de toda a sua força, todo o seu coração, todo o seu entendimento. E Jesus acrescenta toda a tua alma também lá no Novo Testamento, no discurso das bem-aventuranças. Então o cerne, o ponto principal da lei que Deus dá para o povo de Israel são os 10 mandamentos, o que os estudiosos chamam de as leis morais. As leis civis são as coisas no qual o povo de Israel ia aplicar com o seu próximo. A lei religiosa, as festas, os sacrifícios e os rituais de limpeza, de pureza. A lei civil, por exemplo, Êxodo 21. Olha, um camarada que possui um boi, que ele era selvagem, não era domado, e ele escapou e machucou alguém, depois esse boi vai lá, escapa e machuca outra pessoa, até mesmo mata. O que deveria acontecer? Olha, essa pessoa, dono desse boi, deveria ser morta. O animal também deveria ser morto e queimado até não sobrar mais nada, ou seja, queimado em holocausto. E deveria ser paga uma indenização para a vítima. Uma pessoa de repente se encontra com outra numa ponte ou no campo e acaba um brigando com o outro, e ele acaba tirando um olho, até mesmo ferindo ou matando aquela pessoa. O que deveria ser feito? Olha, será ferida por ferida, pisadura por pisadura, queimadura por queimadura, dente por dente, olho por olho e vida por vida. Então a lei civil, no qual ele colocava o ato de infração, a indenização, e até a jurisprudência, o que deveria ser feito com o culpado. E as leis religiosas, ou a lei religiosa, no qual estavam descritas as festas, os sacrifícios, os rituais de purezas, para que o povo de Israel pudesse servir a Deus da melhor forma possível, da forma mais santa. Tá ok? Do capítulo 25 até o capítulo 40 do livro de Êxodo, Moisés continua falando o que Deus falou para ele sobre a construção do templo da nação de Israel, o ponto da vida religiosa, que era o tabernáculo, que era uma tenda. Diferente do Egito, onde eles estiveram, onde havia templos para os deuses,
Deus, com a sua humildade, decide habitar numa tenda. Então, do Êxodo 25 até o 40, vai tratar da construção do tabernáculo, né, o que material que seria utilizado, as medidas, as formas e todos os seus acessórios e utensílios que seriam utilizados pelos sacerdotes da nação de Israel, os quais eram os descendentes da tribo de Levi. Onde que fala isso, Tiago? Vai falar isso agora, nesse ponto. Enquanto Moisés estava nos 40 dias lá com Deus no Monte Sinai, o povo de Israel fala, puxa, Moisés já está com mais de 80 anos de idade, já está velho, subiu o monte, morreu por lá, Deus levou ele para si. No meio daqueles 40 dias, é relatado no capítulo 32, ou melhor, o final daqueles 40 dias, né? O povo começou a se rebelar e instigou Arão para que ele construísse uma imagem, uma estátua de ouro. Então eles pegam alguma parte dos brincos, daquilo que eles ganharam dos egípcios, e obrigam Arão a construir. Ele constrói uma forma que se aparentava com um bezerro, um pequeno boi feito de ouro. E os israelitas falam que o Deus que libertou eles do Egito estava montado sobre aquele bezerro de ouro. E começam a celebrar, fazer aquela festa idólatra, no qual era regada a vinho, a bebedeira, e depois começa o pagode, começa o fuá, começam a olhar a mulher do outro meio torto, começam a se embrenhar todo mundo, e eles caíram no pecado. Adoraram, fizeram um ídolo, uma imagem, não observaram os mandamentos de Deus, se rebelaram contra a autoridade de Arão, começaram a se embriagar, começaram a se prostituir e adulterar. E Deus fala isso com Moisés. Moisés desce a montanha. Josué estava no pé da montanha aguardando Moisés. E Moisés fala com Josué, fala, puxa, você não está ouvindo esse barulho? Ah, Josué fala, deve ser de vitória. Alguém brigou aqui e ganhou a vitória. E Moisés fala, isso não é som nem de vencedores, nem de vencidos. Mas, pelo contrário, o povo de Israel pecando. Ele desce um monte com Josué, chega perto do acampamento, ele estava com 2 tábuas feitas de pedra, que o próprio Deus havia cortado aquelas pedras e escrito parte da sua lei. Ele pega, quebra as pedras, aplica, fala da culpa, né? Fala contra o povo de Israel do pecado que eles fizeram, pega aqueles que instigaram ao pecado, os líderes daquela bagunça. Os filhos de Levi se colocam junto com Moisés. Moisés faz de conta, colocou uma linha, falou, quem for de Deus, fica desse lado. E os filhos de Levi se colocaram primeiramente, e o resto do povo ficou para cá. E esses homens de Levi vão e matam aqueles que instigaram o pecado, que fizeram a rebelião, que oprimiram a Arão para construir a imagem. Moisés pega aquela imagem de ouro, amassa ela, destrói ela, mistura junto às águas e dá para aqueles pecadores que sobreviveram, que não foram mortos pelos filhos de Levi, e faz eles beberem aquela água com ouro, simbolizando a amargura do pecado dentro deles. Ele volta de novo para o monte e Deus fala para Moisés cortar 2 tábuas de pedra. Moisés corta e ele reescreve as leis novamente. Tá ok? Com isso, nós finalizamos o livro de Êxodo, seus 40 capítulos. E agora nós entramos no 3º livro do Pentateuco, o 3º livro do Antigo Testamento, que é o livro de Levítico. Livro de Levítico. É um livro composto de 27 capítulos. Tá, no nosso livro de estudo está da página 46 até a página 49.
Por que ele recebe esse nome, Tiago? Porque ele trata acerca também das leis para os sacerdotes levitas para cuidarem da vida do povo de Israel. O tema central do livro vai ser a santidade. A santidade de Deus, um Deus santo, quanto à impureza do povo. Então Moisés vai instruir o povo de Israel como viver uma vida santa diante de um Deus santo. Como que eles conseguiriam se portar, caminhar com aquele Deus que libertou eles da terra do Egito, que se manifestou o seu poder através das pragas, que manifestou a sua glória, uma parte da sua infinita glória lá no Monte Sinai, que eles ficaram com medo. Como eles poderiam andar junto com aquele Deus que habitaria no meio do acampamento deles e depois entraria com eles na terra de Canaã. Então ele vai tratar acerca disso. Outra coisa bem recorrente no livro, que sempre vai aparecer, é a questão do puro ou impuro. Opa. Que vai refletir esse aspecto, entre o estar apto para andar com Deus e não estar apto, puro e impuro, santo e pecador. Certo? A gente pode dividir o livro, esses 27 capítulos, em 4 temas. Vou colocar aqui na lousa para vocês. Esses 4 temas vai ser um tema central e os outros 3 vão se repetir ao redor do livro. O primeiro deles, que vai se repetir, vão ser os rituais. O segundo deles, o sacerdócio. O terceiro dele, as leis de pureza, ou leis sobre pureza. Então, aqui no final também vão se repetir os rituais, aqui vão se repetir o sacerdócio, e aqui as leis de pureza. E o que está no centro? O dia do perdão, ou dia da expiação. Ou algo que eu creio que vocês já ouviram nos dias de hoje também, a palavra, a expressão hebraica, o Yom Kippur. Vamos lá, Tiago, que trem que é esse aí? Então, o livro de Levítico, com o seu tema central,
é a pureza, é a santidade. Como o povo de Deus, o povo de Israel, poderia viver no meio de um Deus santo, que manifestou o seu poder lá no Egito com os 10 pragas, os 10 sinais, que abriu o Mar Vermelho, que estava alimentando eles, que se manifestou parte da sua glória lá no Monte Sinai, com o monte tremendo, fumegando, com aqueles barulhos terríveis. Como um povo pecador poderia viver junto a um Deus santo e tremendo dessa forma? Como eles deveriam proceder e viver? O livro de Levítico vai tratar isso. Moisés, sendo instruído por Deus, vai falar para o povo de Israel como fazer para viver de uma maneira correta que agrade a Deus. Então, esses 27 capítulos, a gente pode dividir dessa forma mais grossa, dessa forma mais larga, com 3 temas sempre circulando ao redor de um tema central. O dia do perdão, o dia da expiação. Então, os rituais, eles vão tratar do quê? Dos sacrifícios e as festas que a nação de Israel deveria obedecer e observar, entregar para Deus, para que fossem aceitos. O sacrifício por perdão de pecado, que eles conheciam, sacrifício de gratidão, sacrifício das ofertas pacíficas, sacrifício do holocausto, tá ok? O sacerdócio são as observações, as leis que a tribo de Levi deveria fazer e observar para trazer perdão sobre eles próprios, pureza sobre eles próprios e também sobre o povo de Israel. As leis de pureza falam acerca das vida cotidiana do povo de Israel, o que eles deveriam observar para ter uma vida santa. Como eu falei, no caso, quando uma pessoa estava com lepra, com uma doença de pele, quando a mulher estava menstruada, no seu período de menstruação, se a pessoa tinha algum corte, uma ferida, uma hemorragia, tá ok? Tudo isso eles deveriam observar, o que eles deveriam fazer quando ocorriam essas coisas, para ter uma vida santa, uma vida que eles pudessem estar diante do Deus que estava habitando no meio do acampamento. Imagine se fosse nos dias de hoje. E aí? Como que ia ser? Você vai conseguir observar tudo que a lei fala? Sim ou não? Imagine só, honrar pai e mãe, honrar o sábado, não desejar algo do próximo. E aí? Por isso Jesus se coloca em nosso lugar. Ele fala, eu não vim para revogar a lei, mas eu vim para cumpri-la, para completá-la, de maneira que todos possam viver. Ele simplifica, né? Simplifica, mas não é tão fácil. Nas bem-aventuranças ele fala, olha, amarás o Senhor teu Deus de toda a tua força, toda a tua alma, todo o teu entendimento, todo o teu coração, e o teu próximo como? Ti mesmo. O apóstolo Paulo, lá na carta aos Gálatas, ele resume ainda mais. Ele fala, olha, amarás o teu próximo como a ti mesmo, e assim você terá cumprido toda a lei. Então, essas leis, essas observâncias, servem para tornar o povo de Israel puro, para viver diante de um Deus puro, um Deus santo. E elas flutuavam ao redor do dia do perdão. O dia do perdão era o ponto e a festa principal, uma das festas principais da nação de Israel, junto ao dia da Páscoa. Tá ok? No qual ocorria o seguinte, a nação de Israel, com seus líderes, uma vez ao ano, eles traziam um sacrifício de um cordeiro ou um carneiro sem mancha, sem mácula, representando todo o pecado da nação de Israel. Representando no qual seria dado perdão para todas as pessoas, para o rei, para os sacerdotes e para a população civil. E esse animal, ele era entregue para o sumo sacerdote, o sacerdote principal, o qual, da mesma maneira dos outros sacrifícios, ele pegava, degolava o animal, pegava o sangue dele e colocava o sangue do animal sobre o altar do holocausto, que era o quê? Uma churrasqueira feita de bronze, de cobre, né? Que tinha 4 pontas aqui e 2 hastes de madeira, uma de cada lado, para ser transportada, ser carregado. Derramava o sangue do lado de dentro aqui do altar e depois pegava aquele animal cortado, degolado e queimava a carne dele até não sobrar nada, até aquela fumaça subir diante de Deus, o que era o sacrifício do holocausto. Tá ok?
E a outra parte da festa do dia do perdão, eles pegavam um outro animal, um carneiro ou um bode, um cordeiro, um carneiro ou um bode, né? E apresentavam diante do sumo sacerdote. Toda essa festa, o ritual está descrito lá em Levítico, tinha toda uma série de cerimoniais. O sumo sacerdote tinha que estar com uma roupa específica, tinha que tomar o banho, trocar a roupa, apresentar o sacrifício. Parte do sangue desse bode, eles pegava e entrava no local santo dos santos, o local mais escondido do tabernáculo, da tenda, onde ficava a Arca da Aliança. Ele pegava a parte desse sangue e jogava, aspergia sobre a Arca da Aliança, simbolizando o quê? Que o sangue do sacrifício estava cobrindo o pecado da nação de Deus, cobrindo o pecado da nação de Israel. Tanto que a palavra kippur, no hebraico, não significa perdão, significa cobertura. Lembra o chapeuzinho que os homens usam dentro da religião judaica, o kippá? Vem da mesma raiz, que quer dizer cobrir. Então, o dia da cobertura, onde o pecado era coberto. A segunda parte desse sacrifício, dia do perdão, eles pegavam, como eu falei, esse outro cordeiro, ou carneiro, ou bode, sem defeito, já adulto, sem mancha, mácula, não podia ser vesgo, não podia mancar de uma perna, não podia ter machucado nenhum, e levavam para o sumo sacerdote. E o sumo sacerdote colocava a mão sobre a cabeça desse animal e confessava os pecados da nação de Israel. Depois esse animal, ele não era morto, ele pegava e levava esse animal para o deserto, simbolizando o quê? Que os pecados da nação de Israel estavam sendo levados embora e Deus não se lembrava mais deles. Então, o dia do perdão era uma festa muito importante na nação de Israel, porque ele celebrava Deus cobrindo os pecados, ou seja, não trazendo mais à tona, e apagando da sua memória, levando para longe para nunca mais se lembrar. Certo? Então, esse é o livro de Levítico, com suas principais divisões, seus 27 capítulos. Certo? Para a aula que vem, leitura do capítulo 4 e duas questões, página número 50. Página de número 50. Questão de número 6 e questão de número 8. Questão de número 6 e número 8. Dúvidas, perguntas da matéria da aula de hoje, pode mandar no e-mail. Certo? Oi? Pode entregar, quem fez da semana passada pode entregar agora. Pessoal? Oi? Então não teve, então. Melhor ainda. Melhor para vocês e para mim. Pessoal, Deus abençoe. Bom final de semana. Capítulo 4 e questionário para a aula que vem. Tchau. Bom almoço.